fica cada vez mais difícil olhando pra cara assim. Eu sou o Cassiano. Eu sou a Rita. Você está no canal Casual Animes, um canal criado para que nós possamos expor as nossas opiniões, nossas reflexões, nossas críticas sobre as nossas obras favoritas, né, mangás, filmes, animes. Então, se tu gosta de boas análises e de boas obras, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e acompanha o nosso trabalho, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um aspecto da obra de Boruto, que até agora foi muito pouco destrinchado, que é o conceito de karma, né, essa técnica Otsutsuki para a manutenção da vida desses indivíduos e a relação entre este conceito mesmo e a sua origem, que vem da filosofia budista, que por sua vez vem da religião hinduísta, né, ou melhor dizendo, Brahmani. Isso, para quem não sabe, o budismo ele é uma espécie de brahmanismo reformado, né? Uma espécie de brahmanismo protestante, vamos dizer assim, né? Paralelizando com o cristianismo aqui no Ocidente. O brahmanismo ele é a prática espiritual da casta Brahmani, que é a elite aristocrática e religiosa da Índia. Acredito que a maioria das pessoas já saiba que a Índia ela funciona como um sistema de castas, socialmente falando, né? E o Brahman está lá no topo da hierarquia, e Buda ele é uma figura que vem dessa aristocracia, só que ele reformula tudo porque ele acredita que essa mesma aristocracia espiritual ela se distanciou muito de uma vivência da realidade, de uma vivência dos conceitos espirituais que ela mesma dizia cultivar. Então, a partir daí ele desenvolve toda a sua doutrina, né? Mas sempre partindo dos conceitos ali dos Brahmanes. Mas então, o que significa karma, né, em si mesmo? Por que o Kishimoto escolheu este nome para esta técnica Otsutsuki? E para que a gente compreenda o conceito de karma, que inclusive é muito usado aqui no Ocidente, né, pela esquerda cirandeira e pelo pessoal good vibes, geralmente ele está muito fora, ele é usado de forma alienígena em relação ao conceito de fato, no que ele significa. Isso porque o nosso hemisfério ele é muito cristianizado, né, em termos de cosmovisão. Então, geralmente o pessoal que usa esse termo, mesmo que ele não esteja assim usando isso com finalidades cristãs, né, e muitos inclusive são ateus e às vezes até anticristãos, mas eles acabam tendo essa verve cristã porque eles associam karma a pecado. Porém, karma e pecado são coisas totalmente distintas na medida em que o conceito de karma para o budismo ele não tem necessariamente a ver com algum tipo de falta, algum tipo de erro moral ou ético que a pessoa comete. Ele está muito mais ligado a um viés naturalista, uma visão naturalista e imanente de mundo. Focando de novo aqui no conceito de karma, né, no que ele significa. E para explicar isso a gente pode se utilizar de outro termo que provém da mesma origem, que é samsara. Samsara é o conceito oriental budista de ciclo da vida, de tudo aquilo que ocorre dentro do tempo e do espaço, né, que segue a lógica da causa e da consequência. Então, todo esse escopo, né, toda essa matéria e todas as consequências dela, elas são samsara. Já o karma, ele entra dentro deste universo como o princípio motor, que faz com que tudo ocorra desta forma, por esta lógica, né, de causa e consequência. Então, por exemplo, a chuva. O karma da chuva seria esse processo em que depois que ela ocorre, ela evapora e volta a se tornar nuvem para depois chover novamente. O karma da árvore, por exemplo, a árvore frutífera, é fazer com que os frutos depois caiam, né, e se espalhem e acabem produzindo novamente as sementes que vão dar origem a novas árvores que passaram pelo mesmo processo. Então isso tudo é karma, né? Todo o fluxo tempo-espacial que nós conhecemos é karma. E é aí que ele se relaciona com este karma dos Otsutsuki, na medida em que eles utilizam isso em outro corpo, né? Eles apagam a identidade daquele ser que ali existia anteriormente, né? Tomam conta, colocam a sua identidade por cima
depois que aquele corpo começa a perecer, eles fazem a mesma coisa e vão continuando nesse ciclo kármico, no sentido muito assim puro do termo. A partir dessa compreensão é interessante notar que dentro da cosmovisão budista, os próprios deuses estão em samsara, eles estão participando do karma, né? Então eles não são necessariamente divindades a partir da concepção cristã do Deus cristão, né? Algo que está fora do tempo e do espaço. As divindades, a miríade de divindades orientais, budistas, elas participam do tempo, elas têm a ilusão da eternidade por viverem por assim uma quantidade quase incalculável, mas eles ainda estão aqui participando. Isso significa que eles são seres condicionados a esse fluxo. E é justamente a partir disso que o budismo ele vai expressar a ideia de que um ser humano, como Buda, por exemplo, uma vez que ele alcança um estado de mente elevado, né, o mais elevado, sendo o Nirvana, ele consegue transcender o samsara, ele consegue quebrar o fluxo do karma e necessariamente se tornar um ser maior, vamos dizer assim, do que as próprias divindades. E isso de alguma forma é expresso também na história de Boruto, na medida em que, apesar dos Otsutsukis eles terem assim uma áurea de divindades, eles são seres que podem ser derrotados por seres humanos, né, e muitos seres humanos podem eventualmente superá-los. Esse ponto ele é bem relevante, ele mostra como os orientais que têm uma influência budista, né, na sua estrutura social, eles compreendem dessa forma, mesmo que subliminarmente, que divindades não são necessariamente seres transcendentais, são seres que são muito poderosos, mas podem ser superados por seres tecnicamente inferiores. Focando num personagem que possivelmente vai ter alguma relevância ainda na trama de Boruto, que é o Shibai Otsutsuki, né, essa figura mítica que aparentemente evoluiu tanto que transcendeu a matéria, né, e deixou o seu corpo. É interessante notar como essa descrição que eles dão ela é extremamente naturalista, né, no sentido de que é plenamente possível interpretar que ele simplesmente, né, então é como se ele literalmente deixou o corpo, né, que é o que acontece com qualquer um, e essa evolução dele, talvez o último estágio da evolução, talvez não seja a compreensão da necessidade da necessidade do fim, da quebra deste ciclo vicioso, e talvez não seja isso que essa figura mítica Shibai Otsutsuki alcançou e por isso mesmo escolheu deixar de existir, para que então ele alcançasse, digamos assim, o último estágio, sendo esse estágio de nirvana, esse estágio de vazio absoluto. Conta pra nós o que tu achou dessa expansão do universo mesmo de Boruto, né? Eu acredito que esse é um assunto extremamente interessante, né? É importante ser desenvolvido dentro da obra, só que, na minha opinião, mais uma vez, eu acho que o Kishimoto ter usado a ideia dos Otsutsuki novamente, desde o começo, me cansou um pouco em relação a esse assunto, sabe? Eu acho que poderia ter uma continuidade do universo ninja e ter evoluído para o universo Otsutsuki, né? Para ter essa expansão mesmo de poder dentro da obra, só que de uma forma mais lenta, assim, sem ter sido tão abrupto. Mas vamos ver o que vai acontecer na obra, né? Se vai ser melhor desenvolvido alguma parte ainda do karma. Eu quero ver como é que vai ser desenvolvido isso ainda. Mas a minha opinião agora é que o assunto em si é bom, só que não foi ainda bem desenvolvido dentro da obra. Então eu tô aguardando para ver os próximos capítulos. Então é isso. Se tu quer complementar alguma coisa que a gente falou aqui, é só colocar nos comentários. Curte o vídeo, compartilha e não esquece de ativar o sininho e apoiar o canal. Valeu! Até a próxima!